Bom dia, gente! Olha, vamos abranger hoje um pouco mais do gênero textual que a gente está estudando. Por quê? Porque hoje vocês irão produzir um poema, que é o gênero em foco, não é isso? Então, o que é um poema? O poema, ele é um gênero o quê? Ele é um gênero textual, literário, que ele é estruturado em versos, certo? Que possui sonoridade e utiliza linguagem figuradas. Então, o que? O poema, ele tem suas estruturas. Sua principal estrutura para produzir um poema, eu vou precisar de um título, né? E depois eu vou precisar pensar nos versos. E depois vem as estrofes e mais, né? Vem as rimas. Então, eu vou fazer a minha produção escrita do meu poema, certo? Lembrando que para produzir um poema, eu posso utilizar vários tópicos, vários tipos de, como é que eu posso dizer, de temas, certo? Relacionado à vida, ao amor, à espontaneidade de convivência, o que mais? Um objeto. Um poema, ele tem circunstâncias de vários tipos de tema, vai depender do que você quer fazer naquele momento, certo? O que você quer expressar naquele momento? Qual é o tema? O que é que você está sentindo naquele momento? O que é que você quer se expressar, certo? Por quê? Porque o poema, ele é expressividade, ele é sentimentalismo, ele vem de dentro para fora. Eu posso colocar, como diz aqui, né? Linguagens figuradas, eu posso colocar palavras surreais, palavras que não existem, né? Para quê? Para enriquecer o meu poema, para se tornar ele mais expressivo, certo? Então, o poema, ele é um texto que um texto literário que vai abranger o sentimentalismo, a emoção, né? Aquilo que torna-se prazer de ler, certo? Então, vamos aqui. Para produzir um poema, eu vou pensar no meu título, eu vou pensar nos versos. O que são os versos? São cada linha do poema. Eu vou pensar nas estrofes. O que são as estrofes? São os versos, né? Estruturados entre si, certo? Cada tópico dos versos, ok? Então, vamos aqui para um exemplozinho. Eu tenho um exemplo aqui. Um exemplo de poema. Vamos aqui. O nome do poema é... Não, eu vou dizer logo o poema. Pequenina, né? O título do poema. Então, vamos aqui. Sou pequenina, criança mimosa. Trago nas faces as cores da rosa. Lembrando também que o poema tem que ter rimas. Mas nem todos os poemas têm rimas, viu? Só para vocês lembrarem. Mas o que eu vou pedir para vocês produzirem hoje é um poema que tenha rima, certo? Então, preste atenção nesse daqui que eu vou ler. Sou pequenina, criança mimosa. Trago nas faces as cores da rosa. Elas caminham em nossos céus, cheios de infinitos, são nuvens das lágrimas dos nossos destinos. Vocês viram aí palavras que se semelham entre si? Que estão parecendo, que estão iguais, né? Essas palavras que estão iguais, que estão semelhantes dentro das estrofes, elas são chamadas rimas, certo? Então, o poema que vocês vão produzir hoje tem que ter o título, tem que ter versos, tem que ter estrofes e tem que ter rimas, certo? O tema vocês vão escolher, pode ser o tema, né? Vocês podem escolher, ou então eu vou colocar para vocês, porque eu acho que vai ser provável, mas eu vou colocar para vocês abaixo desse vídeo uma foto contextualizada do tema que vocês irão criar o poema de vocês, certo? Então, preste atenção. Um poema, gente, ele tem o poeta, que é o escritor, e ele tem o eu lírico, né? O poeta, né, ele é o quê? Ele é o autor que escreve o poema. E o eu lírico é o eu poético, a voz que tem dentro do poema. Por quê? Porque eu sou uma adulta, por exemplo. Eu posso muito bem escrever um poema sobre relacionado, né, a uma criança, como se fosse uma criança. Mas eu não sou uma criança, eu sou apenas o poeta. O eu lírico é a criança. Então, deu para vocês entenderem aí melhor? Que o poeta é aquele que escreve o poema. E o eu lírico é o eu do poema.
É o personagem, por exemplo, aquele que está dentro de quem que eu estou falando, certo? Então vamos lá. Para vocês entenderem, Jaqueline Marro é poesia, Jaqueline Marro é o poema. A poesia é o sentimentalismo, as emoções que eu coloquei dentro do poema. O poema é o texto estruturado entre si, certo? Então é isso. Poesia é a expressão dos sentimentos, né, das emoções, certo? E o poema, ele é o texto organizado em palavras, estrofes e versos e rimas, certo? Na qual, nessas estrofes, nesses versos, nessas rimas, vai apresentar a poesia, o sentimentalismo, a emoção, a reflexão e etc. Tá certo? Então, eu vou colocar abaixo desse vídeo bem curto, só para vocês entenderem mais sobre o que é o poema. E abaixo aqui eu vou colocar a foto contextualizada da atividade, do poema que vocês irão fazer, relacionado ao quê? Tá certo? Então, caprichem. Qualquer dúvida, vocês me perguntam lá no privado que eu dou, né? Que eu tiro a dúvida de vocês, tá certo?